Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Vamos agradecer em nome do Senhor Jesus. Eu recebo, meu Senhor, meu Deus, meu Criador, nosso Pai, um dia muito feliz a todos que estão aqui e aos muitos, milhares que estão me ouvindo agora. Eu declaro esse dia sendo muito feliz para você, abençoado, que me ouve aí do outro lado. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana muito feliz, um mês muito abençoado, em um nome do Senhor Jesus. Todos que estão me ouvindo e todos os eleitos que estão aqui, em um nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, por Tua palavra, por Tua graça, por esse Evangelho, que Paulo disse, é uma palavra viva, é uma palavra eficaz, que edifica, que traz à existência as coisas que não são, para que passe a existir em um nome do Senhor Jesus. É a palavra que alimenta o nosso espírito, que alegra o nosso coração, que cura, que transforma, que nos ensina a fazermos a escolha certa. Portanto, recebo a glória de hoje, trazendo ânimo para o teu coração e muita alegria na manhã de hoje. Que todos digam que assim seja. Amém e graças a Deus. Louve ao Senhor. Bem forte. A escolha certa é o tema de hoje. É a glória de hoje. É sobre esse assunto que vamos meditar, que vamos conversar hoje à luz da palavra. A escolha certa. Você que me acompanha aí do outro lado, tome nota. E você também. Anote aí no seu caderno de anotações. A escolha certa. No tocante ao nosso viver, o nosso dia a dia aqui sobre a terra, existem decisões, escolhas, atitudes, que a decisão tem que partir de mim e de você. São decisões que precisamos tomar, escolhas que precisamos realizar. Deus não vai fazer por você aquilo que você tem que fazer. E é muito importante que você que me ouve aí do outro lado entenda isso. Aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer por você, como também nem tão pouco você pode fazer aquilo que só Deus pode realizar, só Deus pode fazer na sua vida. Então, nós vamos aprender hoje que existe a parte de Deus e a sua. E esse tema é muito importante porque ele corrige também alguns irmãos que estão me ouvindo. Pessoas que acompanham esse ministério há 1 ano, há 2 anos, há 3, há 4 anos me acompanham e fica naquele dilema errado. Eu estou esperando em Deus para ir lá. Eu estou esperando em Deus. Qualquer dia desse eu apareço aí, pastor Sandro, na igreja para congregar. Mas eu estou esperando em Deus. A parte de Deus já foi feita, que foi iluminar os seus olhos, te dar entendimento dessa verdade. Você tem o esclarecimento que o Evangelho da Graça é a palavra que alimenta o teu espírito, que você é propriedade exclusiva de Deus, predestinado, povo abençoado. Deus já te deu entendimento. A caminhada, o congregar, é uma decisão sua, é você que tem que decidir, é você que tem que tomar essa atitude. O que é para a gente fazer, Deus não vai decidir por você. Como, por exemplo, esse ponto é muito importante. Depende de você remover as coisas passadas para viver as novas. Traumas que você viveu, dificuldades que você passou, maldades feitas a você. Pastor, já me fizeram tanta maldade. Tem pessoas na família e fora que já me fizeram tanto mal. E então, se você não remove isso da sua vida, atenção você que me ouve, você vai ser um pedaço de carne infeliz para o resto da vida, sem paz,
no coração, sem paz mental, sem saúde no corpo. Então é muito importante você remover essas coisas. Meu Deus do céu! E isso depende de você. Coloca aqui no telão uma evidência muito importante em Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 13. Quando você lê isso aqui, o que você entende? Você que está aí do outro lado e você que está aqui. Qual é o entendimento que você tem quando você lê Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 13? Olha só. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Preste atenção, quem é que tem que tomar atitude, quem é que tem que fazer a escolha certa. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que diante de mim estão. Quem é que tem que olhar para frente e deixar o passado para trás? Somos nós. Isso depende de você. A parte de Deus já foi feita, que é te dar a palavra, o esclarecimento, o entendimento, os olhos iluminados. Mas sair da amargura, da raiva, do ódio, da tristeza, depende de você. Prossigo para o alvo, verso 14, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Decida, recebo, escolha ser feliz e se liberte, você que me ouve aí do outro lado, dos traumas do passado, das palavras de pessoas negativas, pessoas carnais que são infelizes, porque o que não falta sobre a terra é gente infeliz, e que quer azedar a sua vida, estragar seu dia, pessoas até no seu trabalho que são infelizes. Então, eu declaro você tendo maturidade abençoada. Escolha ser feliz, e fale isso para Deus. Que isso que eu vou dizer agora seja um exercício de fé no seu coração, um exercício de fé no seu dia a dia. Eu escolho ser feliz. Meu Senhor, nenhum acontecimento, nenhuma palavra negativa, nenhuma palavra ruim, ninguém vai me tirar a paz em um nome do Senhor Jesus. Nada vai me tornar uma pessoa amarga, nada vai me tornar deprimido, nada vai me fazer infeliz, nada vai me derrubar, nada vai me levar à tristeza, porque eu escolhi a felicidade como minha companheira e Deus vive em mim. É muito importante esse exercício. E Deus vive em mim. Eu escolho ser feliz. Porque se você deixar certas palavras, certas situações e ocupando espaço no seu coração, você não reina em vida. Você não é feliz sobre a terra. Então, decida, escolha ser feliz todos os dias. Eu decido ser feliz. E nada vai me derrubar, e nada vai tirar a minha paz, e nada vai me tirar a felicidade. Essa pessoa não vai tirar o sorriso que eu trouxe hoje aqui para o meu trabalho. Em nome de Jesus. Porque tem gente infeliz para tirar o teu sorriso, a tua alegria. Tem pessoas que no trabalho se incomodam com o seu sorriso, a sua simpatia. Você é uma pessoa que cumprimenta todo mundo, você conversa com todo mundo. Tem pessoas que elas são tão infelizes, que elas se incomodam com isso também. Com a sua luz, a luz do mundo que é você. Então não deixe ninguém azedar a sua felicidade, seu sorriso, em nome de Jesus. Amém? Então é muito importante você fazer a escolha certa. Tomar essa decisão. Isso não depende de Deus, depende de você. Está escrito aqui, gente. Pastor, eu já li tanto isso, mas a gente tem que ler e meditar. Olha aqui o que Paulo diz. Olha que maravilha. Mas uma coisa faço. Sou eu que tenho que decidir, sou eu que tenho que tomar atitude. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que diante de mim estão. Em nome de Jesus. Amém? Isso é muito importante. Tem gente que vive olhando muito para o passado. Isso me fez lembrar certas pessoas que ficam o tempo todo falando assim: ah, que antigamente eu tinha isso, antigamente eu tinha aquilo. Você lembra? Eu tinha aquilo outro. Nossa, eu tinha, né? Passado não existe. Digo, meu passado não existe. Como o seu futuro também. Não existe. Só existe o hoje.
vamos viver o presente. Amém? Eu tenho o que me basta para hoje, e o passado já morreu. Nós estamos chamados por Deus, com essa primeira evidência, a viver o presente. E quando você estiver no seu lazer, quando você estiver com a sua família, quando você estiver na praia, quando você estiver curtindo algo, passeando, viva aquele momento. Tem pessoas que ficam preocupadas em tirar foto o tempo todo para postar, e ela não vive aquele momento. As pessoas estão ali tomando banho de mar, se divertindo, e a pessoa ali preocupada em tirar foto. Não, tem que tirar foto, tem que postar. Vamos! Não, depois que eu postar eu vou. E ela não vive aquele momento porque ela está preocupada com as redes sociais o tempo todo. Vive primeiro o momento, depois você posta. Se você achar necessário que deve postar. Porque hoje em dia isso é desnecessário. Tem pessoas que o tempo todo ela fica informando nas redes sociais onde ela está. Agora eu estou aqui no supermercado. Gente, vocês acreditam que a sobrecoxa baixou? Olha só, aí posta. Aí todo mundo sabe que ela está lá no Carrefour. Aí depois, olha gente, acabei de chegar agora no shopping. Estou comprando aqui uma sandália, estou comprando... E posta. Aí quer dizer... Aí depois que a casa é saqueada, roubada... Ai meu Deus do céu, pelo amor de Deus, como o senhor... A pessoa fica expondo a sua vida e tudo que ela faz 24 horas... Até o vizinho sabe que a pessoa não está dentro de casa. Porque ela acabou de informar que ela está no shopping. Eu estou aqui no shopping. A pessoa vê a postagem, olha, 12h45. A vizinha não está em casa não. Acabou de postar, ela está lá no shopping. Ela falou que comprou uma sandália. Então é muito importante esse assunto de hoje. Até nessa questão, viva o seu momento. De repente você vai para uma churrascaria e a pessoa está preocupada em postar as comidas. Deixa eu postar para o pessoal saber que a gente está aqui. Enquanto isso, metade da família já está comendo. Está aproveitando aquele momento e a pessoa está preocupada com a internet, com as redes sociais. E ela não vive aquele momento. Eu não sei se você já viu aquela pessoa que fica com o celular até na mesa para comer. Isso deveria ser proibido, sabia? Hora da refeição, a pessoa está ali com o celular. Digitando. Ela nem saboreia, ela não vive o momento. As pessoas não estão mais vivendo. Então, viva o momento. Em nome de Jesus. Eu me faço entender? Sim. Graças a Deus. Vamos aqui para mais uma evidência acerca desse assunto que depende de você. Isaías 43:18. Se tiver, coloca aqui no telão para remir o tempo também. Em nome de Jesus. E você pode abrir sua Bíblia, irmão. Olha só, eu vou abrir aqui também. E assim diz a palavra do nosso Deus. Atenção, você que me acompanha aí do outro lado, anote, Isaías 43:18. Olha só. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então nosso Deus está sempre insistindo o tempo todo, em toda a Bíblia, para que você venha remover o passado, amém? Porque tem situações do passado que têm o poder de nos entristecer, de nos fazer chorar, de nos levar a andar magoado, com ódio de pessoas, e eu não estou mentindo, isso é verdade. Tem situações do passado que se você não remover do seu coração, pode levar você a andar com mágoa para o resto da vida. O passado deixa a gente amargo e torna a gente amargo com as pessoas, amargo dentro de casa. Coisas do passado. Se você não deixa elas, isso te deixa uma mulher amarga. Tem tanta mulher que está me ouvindo agora que é uma mulher amarga, é um homem amargo, por causa de coisas do passado. Enquanto você não deixar essas coisas do passado, você vai ser esse homem amargo, essa mulher amarga. Ore a Deus, porque isso que nós estamos lendo aqui não é só para ler, não é só para a gente achar bonito. É uma ordem de Deus, é um mandamento de Deus, para que você tenha vida e paz abençoada.
Se a gente não deixa certas coisas do passado, a gente fica amargo. E fica mesmo. A gente fica amargo com as pessoas dentro de casa, a gente fica áspero, ignorante. A gente fica amargo com o filho, principalmente quando se trata de vida sentimental, situações que não foram boas, casamento que não foi para frente, a coisa não caminhou. Então, se você tem uma raiva, uma mágoa, algo que você carrega, isso é muito ruim, porque isso torna a gente amargo, e amargo com os nossos dentro de casa. Ao ponto de você falar, aquele teu pai é uma miséria, foi uma peste na minha vida, foi uma praga. Olha só, quanta amargura. Aí você se torna amargo com o teu filho, com a tua filha, e com o restante das pessoas dentro de casa. Então é muito importante a gente deixar o passado para trás, em o nome do Senhor Jesus. E tem pessoas que ficam nessa ainda, eu estou esperando em Deus para retomar esse passado. E a pessoa já casou de novo, já está com outros filhos. Desperta, mulher, tu que dormes. O teu ex já casou de novo, já está com 3 filhos. E você está ainda esperando ele voltar. Pelo amor de Deus. Voltar para quê? Para você ser amante agora? Pelo amor de Deus, porque se ele está casado com outra, e você está esperando ele, tu quer ser amante dele. Tem mulheres nessa condição, que ela fica nessa esperança, né? Não, ele está com outra família, mas eu ainda tenho a esperança dele voltar para mim. Prossigo para o alvo. Eu olho para frente. Amém? Que Deus prepare uma pessoa abençoada. Um novo predestinado, uma nova predestinada para mim, em nome de Jesus. Uma mulher de Deus, um homem de Deus que vai me respeitar. Respeitar o casamento que esse não respeitou, que essa não respeitou, em um nome de Jesus. Amém. Outra coisa muito importante, que a decisão, a atitude, a escolha tem que partir de você. Para estar aqui, para viver o Evangelho, isso depende de você. De Deus vem entendimento. De Deus vem a compreensão, os olhos iluminados que você já recebeu. Agora, a caminhada no Evangelho, a atitude, a decisão depende de você. Deus ilumina, mas o congregar, a caminhada quem tem que fazer é você. Amém. E é a Bíblia que nos ensina isso de uma forma muito bonita em Atos. Capítulo 16, verso 14, coloca aqui no telão, para remir o nosso tempo. Atos 16, 14. Olha só. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, era conhecedora da lei de Moisés. Você sabia que sobre a terra está cheio de pessoas assim como Lídia, que conhece a lei de Moisés e que não tem o entendimento do Evangelho, que o tempo todo fica falando, né? Que tem diabo em tudo. Você conhece gente assim que para tudo ela fala, isso aqui tem inimigo, tem diabo. Quem conhece gente assim? Levante a sua mão. Olha, o inimigo. Então, são pessoas que conhecem a lei de Moisés como Lídia, mas que falta o entendimento da graça para saber que todo mal foi destruído. Olha só, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Ela já conhecia a palavra de Deus. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo o quê? Dizia. Então, quem é que revela, quem é que ilumina os olhos? Deus. Agora, depende de quem fazer a caminhada para congregar. Você. Somos nós. É bom deixar esse ponto bem esclarecido. Da seguinte maneira. O livre-arbítrio não existe com relação a ter entendimento do Evangelho. Porque quem abre o nosso entendimento, o nosso coração, para compreender as coisas do reino de Deus, é o próprio Deus. Glória a Deus. Então, com relação a uma pessoa receber o entendimento do Evangelho, não depende de você que está convidando, e nem dela. Hoje eu quero entender. Não. Isso depende de Deus.
Tanto é que tem uma narrativa na primeira carta de Paulo aos Coríntios que diz mais ou menos assim, que a gente planta a semente e Deus dá o quê? O crescimento, ou seja, e Deus revela, e Deus faz os seus filhos compreender. Amém? Então essa parte, quem é que faz? Deus. Como também não possuímos o livre arbítrio para sermos salvos ou não. Porque a salvação é dom do pastor Sandro ou é dom de Deus? É dom de Deus. Isso já veio através de Deus em Cristo Jesus. Então ser salvo ou não depende de mim e nem de você. Hoje eu decido escolher aceitar o Senhor Jesus e ser salvo. Decidir. Não, isso não depende de você. Porque isso é um dom de Deus. Com relação à salvação, não depende de nós. Foi um ato exclusivo de Deus em Cristo Jesus, que também está no Evangelho. Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, está aqui, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. Vem de você? Não. E o que é que faz as igrejas aí? Tentando o tempo todo se justificar por suas boas atitudes, jejum, subir monte, porque eles acreditam que pelas suas boas atitudes vão se justificar. Eu vou ser bonzinho, eu vou fazer isso, eu vou orar bastante, eu vou jejuar para Deus me salvar. Não. As minhas boas atitudes não vão me justificar, porque Deus em Cristo já me justificou. Já me justificou. Está aqui, ó. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras. Está vendo que não é pelas minhas atitudes ser bonzinho? Eu vou o ano inteiro subir o monte tal, para que Deus me justifique, me purifique dos pecados e me salve. Não é por suas obras. Abençoado, faz outra coisa. Subir aquele morro lá, misericórdia. Quando tu chega lá, as tripas já estão quase saindo pela boca. Não de obras, para que ninguém o quê? Se glorie. Porque, como fica a situação? Cheguei. E quem me salvou? Eu mesmo. Gabriel. Sai da frente. Cadê Deus de Jesus? Meus camaradas. Não. É dom de Deus, para que ninguém se glorie. E o que é que nos resta? O que é que cabe a mim e a você fazer? Agradecer pela presença e pela salvação recebida. Todos os dias. Obrigado, Senhor, por tua presença em mim. Porque isso não depende de mim. Tem pessoas buscando a presença de Deus. Você já tem. E essa foi uma decisão de Deus, morar em nós. Tanto é que o Evangelho também diz que nós somos moradas de quem? De Deus. Eu decidi, Deus, pode morar em mim hoje. Entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as estruturas, abala tudo em minha vida, me ensina a ter santidade. Aí vai. Quebra tudo na minha vida. Se quebrar tudo na tua vida, vai ficar no prejuízo. Abençoado. Então tem pessoas querendo fazer essa parte. Essa parte já foi feita por Deus. Ele já se fez morada em você. Amém? Então existe a sua e existe a de quem? A de Deus. Eu me faço entender? Ou está difícil? Não está difícil. Como também, detalhe importante, que eu anotei aqui, não existe essa questão que fazem muitas igrejas aí, né? Que é uma atitude de muitas igrejas. Vem aqui na frente para aceitar Jesus. Não precisa e é totalmente desnecessário. Na parábola da videira, Jesus falou: não foi você que me escolheu, eu escolhi a vocês. Amém? Então, queira você ou não, você é um escolhido e salvo. Mesmo que a pessoa não queira. Eu não quero, eu não concordo com essa palavra que eu já sou um escolhido e salvo. Olha, gostando você ou não, querendo você ou não, você sobre a terra é um escolhido de Deus e um salvo. Não gostou, coma menos.
Está escrito em João. Perdoe da palavra, perdão da palavra. João 15,16. Coloca aqui também no telão. Não foste vós que me escolhestes a mim. E são muitos os pastores que falam, vem aqui na frente. Aceite o Senhor Jesus ainda hoje. E ainda hoje, Ele vai colocar o seu nome no livro da vida. Aleluia. Meu filho, a escolha não depende de vós. Isso é dom de Deus, a salvação. Olha só. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi. A vós, outros. E vos designeis para que vás deis fruto. Você tem que se movimentar no reino de Deus. Você não pode viver um fatalismo, um comodismo, uma vida morta, não. A gente tem que ser um povo perseverante, um povo de fé, espírito de vitória. Amém? É para a gente dar fruto, hein? Tem pessoas, não, estou no descanso de Deus. Os engraçadinhos, os sabidinhos de Cristo. Ah, aqui na graça, a gente não precisa fazer mais nada, é descanso total. Vai pensando. Olha, vai e deis frutos. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdizes ao vosso Pai em meu nome, Ele vos conceda, e eu declaro essa palavra na sua vida. Louve ao Senhor. Então, livre-arbítrio não existe com relação à salvação, mas no tocante ao nosso viver, o nosso dia a dia, existem atitudes que você precisa tomar. Por exemplo, a missão de anunciar a palavra de Deus, o evangelho aqui no púlpito, não foi uma decisão minha, foi uma escolha de Deus. Como também na vida de todos os profetas que estão na Bíblia. E eles até questionaram, por que eu, Senhor? Eles questionaram, por que o Senhor não escolheu a outro? A questão é que Deus vê o que ninguém vê. A questão é que Deus vê o que ninguém vê. Ah, por que ele é pastor e eu não? Por que o pastor Heraldo é pastor e eu não? É uma escolha de Deus. Porque Deus vê o que ninguém vê. Quem foi que escolheu os profetas? Foram eles? Acordaram num belo dia? Não. Eu decido hoje ser o profeta Isaías. E daí? E vou colocar nas redes sociais. Eu sou profeta Isaías. E daí? E Jeremias também acordou num belo dia e decidiu, não, eu também. Eu decido hoje ser o profeta Jeremias. E daí? Não, isso tudo é escolha de Deus, abençoado. São decisões do Senhor. Então, existe aquilo que é da parte de Deus e aquilo que é para você fazer. Está claro isso? Olha que evidência bonita nós temos aqui em Gálatas, com relação a Paulo. Gálatas 1,15 é um outro exemplo. Foi Paulo que decidiu ser o apóstolo da graça? Sim ou não? Não, não foi ele. Olha só. Gálatas 1,15 ao 16. Olha só. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, quem foi que escolheu e separou Paulo para apóstolo? Deus mesmo. Foi ele que decidiu? Não. E me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho o quê? Em mim. Tipo assim, olha igreja, foi ele que decidiu. Porque por mim eu estaria na lei, como ele estava de fato. Quem era Paulo? Um perseguidor dos cristãos. Revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne nem sangue. Eu não perguntei para ninguém, será que é isso mesmo? Não, essa decisão veio e obedeci. Escolhas de quem? De Deus. Agora, Deus escolheu Paulo porque não tinha outra pessoa? Não. Deus escolheu Paulo porque ele quis Paulo. Porque ele tinha João, tinha Mateus, tinha Pedro. Não é verdade? Ele tinha essas pessoas. Mas Deus não queria nenhum deles para a nova aliança. Para a nova aliança, Deus queria Paulo. Ele poderia ter colocado quem? João. Não, João, eu vou te escolher para a nova aliança. Ah, afinal você já está perto de mim mesmo? Então, o caminho já está feito aqui. Mas ele foi atrás de quem, o nosso Deus soberano? De Paulo. Porque esse Deus vê o que ninguém vê. Paulo estava ali, ó, bem distante. Nunca andou com Jesus segundo a carne. Nem chegou perto. Mas aos olhos de Deus, ele já estava na mira. É esse aí que eu quero. Por que não João? Porque eu não quero. Pô, mas Mateus está mais perto. Pedro está mais próximo. Põe Pedro como apóstolo da graça. Aí Deus não.
Um outro ponto a se pensar. Entre Moisés e Arão, Deus escolheu quem? Moisés. E olha que esse Moisés falou, Senhor, eu não falo bonito, olha, eu tenho dificuldade para falar, pelo amor de Deus, escolha outro, menos a mim. Você acha que Deus escolheu Moisés porque não tinha outro? Não, ele escolheu Moisés porque ele queria Moisés. Porque tinha Arão, ele poderia ter escolhido quem? O irmão. Não era por falta de opção. Deus estava sem opção, por isso que foi Moisés. Já que tem tu, vai tu mesmo. Não! Ele tinha outras pessoas. Mas ele vê o que ninguém vê. Foi o caso de Davi, dentre tantos irmãos. Por que não escolheu um outro, um guerreiro experiente? E vai e pega um jovem moço, que derruba o gigante com pedras. Mas na verdade, foi a força de Deus adiante dele. Mas por que tudo isso? Porque Deus vê o que ninguém vê, o coração. Por que tantas coisas estão acontecendo na tua vida e na vida daquela outra pessoa não? Porque Deus vê o que ninguém vê, o coração. O teu coração mudou. O teu coração se tornou generoso. O teu coração se abriu para a voz de Deus. Então os caminhos também se abrirão para você. Como está se abrindo. E seja muito agradecido, abençoado, por todo o bem que você está recebendo de Deus. Nunca se esqueça, como Davi também falou, olha, não quero me esquecer nunca de nada, porque o hoje, o presente, foi graças àquele livramento, foi graças à proteção do meu Criador. Amém, meus irmãos? Então, no tocante a estar aqui no púlpito, ao trabalho espiritual, porque isso aqui é um trabalho espiritual, que não é para qualquer um. Não é que você acorda num belo dia, não. Eu agora sou o pastor, eu agora sou o bispo, agora eu sou o pregador. Isso é uma decisão de Deus. Isso é dom de Deus, abençoado. A chamada é do Senhor. Quando uma pessoa tenta pela carne, não dá certo. É por isso que tem muitas pessoas que começam a fazer vídeos na internet, você conhece, né? Aí começa a querer dar uma de pregador da graça e não segue, não prossegue. Não vinga, não dá fruto. Porque não teve a chamada de Deus para aquilo. E a pessoa fica forçando uma coisa que não é escolha de quem? De Deus. Davi só tinha um filho, Salomão? Não, ele teve vários filhos. Mais de 20 filhos. Se a gente for pesquisar, calcular todo mundo, ele teve uma, como se diz, uma penca de filhos. Haja filho, viu? Mas diz no último capítulo do livro das Crônicas, capítulo 29, lá diz, por escolha de Deus, meu filho Salomão será o meu sucessor. Por escolha de Deus. Deus o escolheu para ocupar o meu trono. Não poderia ser outro? Tinha outros irmãos? Tinha. Será que Deus escolheu Salomão porque não tinha opção? Tinha os outros. Mas Deus quis ele. E aí? Vai brigar? Vai discutir? Escolha de Deus, a gente não discute. É departamento do Senhor. Amém? Agora vamos a Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Em nome de Jesus. Olha só. E começa assim, Deuteronômio, capítulo 30, a partir do verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, vai vendo, o sucesso e a ruína, a bênção e a maldição, o sucesso e a ruína. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua que? Descendência. Vou ler mais uma vez, porque essa evidência é muito forte, muito bonita e muito necessária na manhã de hoje. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção, o sucesso e a maldição, ou seja, a ruína. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Veja, Deus quer que você sempre tome o quê? Uma decisão aqui sobre a terra. Você não pode ficar como muitos, repito uma vez mais, eu estou esperando em Deus, eu estou esperando em Deus. De Deus, entenda,
De Deus, a gente espera o sobrenatural, os favores de Deus, o serviço dos seus anjos. É isso que você tem que esperar de Deus. Mas a decisão de escolher um lado e outro, a felicidade e a ruína, isso depende de quem? De nós. Seguindo, e assim diz o verso 20: amando o Senhor teu Deus. Eu recebo essa palavra. Você amando ao Senhor teu Deus. Sempre. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Recebo você dando ouvidos à voz de Deus. Amém. Diante de tudo que Ele está te dando nessa manhã, em nome de Jesus. Receba. Pois disto depende a tua o quê? Vida. Atenção, igreja. E a tua longevidade. Então quer dizer que você pode morrer mais cedo, pode ter morte prematura, se você tem um coração endurecido. Quando você deixa o passado te tornar um alguém, um homem, uma mulher amarga sobre a terra, tu vai viver menos. Porque essa amargura vai adoecer tudo em você. Misericórdia. É verdade. Adoece o nosso corpo, a nossa mente, tira a nossa paz. Apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e a Jacó. Amém? E essa palavra também hoje é para mim e para você. Você recebe? Então, o que é para a gente fazer, Deus não vai fazer, Deus não vai decidir por você. Como, por exemplo, está aqui hoje, diante da igreja, está aqui hoje congregando, ouvindo a palavra, seria uma decisão minha ou uma escolha, uma decisão de Deus? É uma decisão minha, porque a de Deus já foi feita. Amém? Vocês lembram de Marta e Maria? O que foi que Jesus disse? Que das duas, uma fez a escolha o quê? Certa. Que foi estar aos pés do Senhor Jesus para ouvir o quê? A sua palavra. Então está aqui hoje congregando para ouvir a mensagem, a orientação de Deus, o conselho de Deus. Você tem que estar esperando em Deus, lá na tua casa. Eu estou esperando em Deus para sair hoje. Estou esperando em Deus para ir congregar. Eu estou esperando em Deus, não. A decisão tem que ser sua, de se levantar, trocar de roupa e vir congregar. Porque a parte do Senhor já foi feita, Ele iluminou os teus olhos, já te mostrou a verdade do reino de Deus. Olha o que diz aqui, só para a gente finalizar esse tema de hoje. Lucas, livro histórico de Lucas, coloca aí por favor. Capítulo 10, a partir do verso 38. Acompanhe comigo. E começa assim Lucas, livro histórico. 10, 38. Indo ele de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Quem estava ouvindo os ensinamentos? Maria. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e preocupadas com muitas coisas, eu recebo teu coração tranquilo no Senhor. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Louvado seja Deus. Ela fez a escolha. Olha só a abençoada de Deus. Depende de nós ou não fazer a escolha certa? Sim, está na Bíblia. Fazer a caminhada, estar congregando, e eu recebo você fazendo essa escolha. Senhor, eu quero congregar, eu quero ouvir a tua orientação para a minha vida, eu quero dar ouvidos à palavra da tua graça, que isso é muito importante. Ouvidos à palavra da tua graça, hein? Não é uma graça com atrativos, não. Domingo para isso, domingo para aquilo, quarta-feira dos pedidos em graça,
tarde do café em graça. Tem até ministérios assim, vem estar conosco, tarde do café em graça. Ah, isso é comédia, né? Aonde que está na Bíblia? Tarde do café em graça, pelo amor de Deus. Graça verdadeira. Então você deve desejar, querer uma graça verdadeira, aonde o pastor que está no púlpito não fica floreando, mas que prega a palavra de Deus com verdade. Não fica floreando. Cuidado com esses ministérios que o pastor vive floreando e que fala que está pregando a graça, hein? Domingo dos Filhos de Deus em graça. Ah, me erra. Outras igrejas já fazem isso há muito tempo. Você é uma cópia mal feita, pastor. Você deveria ter vergonha, dizer que está anunciando a graça de Deus e colocar na fachada da tua igreja e colocar na internet, Domingo dos Filhos de Deus em graça. Toma vergonha, rapaz. Café da tarde em graça, toma vergonha, rapaz. Os 10 pedidos em graça, toma vergonha. E é uma pena que tem pessoas que gostam do nosso ministério, gostam da nossa mensagem, e vai para esses lugares ainda. Abençoado, desperta tu que dormes, pelo amor de Deus. Nós estamos predestinados para uma graça verdadeira. E uma graça verdadeira não tem atrativos, pastor não fica floreando nada. Ah, o sábado aqui vai ser o sábado do hot dog em graça. Tu é uma vergonha, em nome de Deus, tu é uma vergonha. Fazer o sábado do hot dog em graça, tu é uma vergonha, para não falar outra coisa. E eu convido todos vocês a estarem de pé, para nós agradecermos por essa palavra tão preciosa, tão maravilhosa, em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos agradecer ao nosso Deus em nome de Jesus. Meu Senhor, meu Criador, eu escolho ser feliz. E nenhum acontecimento, nenhuma palavra, ninguém vai roubar a minha paz em nome do Senhor Jesus. Porque eu decido ser feliz. Nada e ninguém vai me derrubar, vai me levar à tristeza. Porque eu escolho a felicidade como a companheira da minha vida em nome do Senhor Jesus. Eu decido ouvir a tua palavra hoje, Senhor, a dar ouvidos a ela. Eu decido também que nenhuma palavra negativa, ruim, vai encontrar espaço no meu coração, vai permanecer, ou vai me separar do teu amor, da tua graça. Nenhuma palavra vai me separar da tua graça, nenhuma palavra vai me separar do teu congregar, Senhor. De estar aqui recebendo a tua orientação, o teu conselho, que alimenta o meu espírito. Meu Deus, não seria a mesma coisa eu estar em casa hoje para ler a Bíblia. Aqui, Senhor, o Senhor nos deu entendimento do que está por trás da letra. A compreensão, meu Deus, foi rica, foi abundante, como o Senhor sempre diz. Muito obrigado, Deus, pela glória de hoje. E eu te peço, nos ajude, ajuda essa pessoa também, Senhor, que quer deixar de ter tanta raiva, de ter tanta mágoa, de coisas do passado. Ela não quer ser mais essa pessoa amarga. E ela decide, ela escolhe a felicidade agora, em nome de Jesus. Toma essa decisão, meu irmão, pela felicidade. Esse passado já morreu. Vira essa página, esquecendo das coisas que para trás ficam. Vamos olhar para frente. Viva o hoje, viva o presente. E o que você tem hoje te basta, te é suficiente. Amanhã Deus proverá. Não sofra por antecipação. Viva o hoje. E o hoje Deus está te dando tudo que você precisa.
tudo que você necessita, em o nome do Senhor Jesus. Receba, meu Deus, o viver de cada irmão aqui. Um viver alegre, um viver de ânimo, um viver de saúde, um viver de paz, de confiança. Receba essa pessoa com mais saúde no seu corpo e saúde mental, em o nome de Jesus. Creia abençoar de Deus e já imagine aquilo que você mais deseja: a felicidade, a saúde, a paz, as mudanças. Isso, imagine acontecendo aquilo que você mais deseja em sua vida. Eu recebo Deus realizando, porque de Deus vem o sobrenatural, de Deus vem o serviço dos anjos poderosos que Ele tem e coloca ao nosso favor. Essa parte é Deus, depende dEle. Agora vamos fazer a nossa, que é chamar a existência, que é orar, que é dizer: Deus, eu creio e recebo o Senhor realizando os desejos do meu coração. Eu recebo anjos poderosos, amando de Deus, executando essas bênçãos em sua vida. Todas elas que você está imaginando, desejando que aconteça na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua saúde, na vida dos seus filhos. Peça e creia com a mente também, em o nome de Jesus. Imagine acontecendo aquilo que você mais deseja em sua vida, ou na vida de alguém que você muito ama, se realizando esse sonho, essa meta, essa bênção, em nome de Jesus. Eu recebo, Deus. Eu também desejo para a sua vida o melhor desta terra. Recebo, Senhor. Senhor, pelos olhos da fé, já te dou toda a honra e toda a glória, pelas bênçãos que eu creio que já recebi, já aconteceu pelos olhos da fé. Toda a honra e toda a glória a ti, meu Senhor. E a partir de hoje, com essa mensagem linda, vamos em frente, que grande é o nosso Deus, o nosso Criador, ao nosso favor, através dos seus anjos poderosos, em nome do Senhor Jesus. Diga amém e graças a Deus. Louve ao Senhor. Vamos em frente, porque grande é o seu Deus. Uma semana abençoada a todos. Até a próxima reunião. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência.
Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.